tudo bem? Espero que sim. Acima de tudo, espero que seu estudo esteja rendendo bastante em casa também, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu peço pra você é, pegue o seu livro, que eu já estou com o meu em mãos, tudo bem? Olha só, na nossa última aula, a gente fez a leitura e a interpretação, certo? Do texto Silêncio, tudo bem? Então, eu passei o exercício para você, li todas as questões, tentei te ajudar, certo? Nessa interpretação das próprias questões. E te deixei livre para que você pudesse fazer as suas respostas, ok? Então agora eu peço, pega o seu livro, pegue o seu caderno, suas anotações, seu lápis, que a gente vai fazer a correção nesse primeiro momento do exercício, tudo bem? Então vamos lá, a gente continua no capítulo 4, tudo bem? Essa daqui é a abertura do nosso capítulo, lá na página 72. Esse é o texto que a gente fez a interpretação, tá? Silêncio tem como título, tá bom? Então vamos lá. Na primeira questão, na página 75, Valéria, eu não tô conseguindo enxergar essa imagem que você colocou. Pessoal, ela é meramente ilustrativa, tá bom? Eu coloquei aí um printzinho só pra eu te mostrar de onde eu tô tirando o exercício que eu tô passando pra você. É do seu livro, é uma continuação de tudo que a gente já tava vendo em sala, tá bem? Então essa imagem é só pra você acompanhar a página em cima, a 75 e a 76, que nós temos a interpretação textual, beleza? E eu espero que você já tenha feito o seu exercício aí, tá bom? E lá na questão 1, ele disse o seguinte: o texto se inicia com a afirmação de que coisa mais estranha da vida é não ter o que falar. Como é que você entende essa frase? Coisa mais estranha da vida é não ter o que falar. Muito provavelmente, eu tenho certeza que você colocou aí que, acima de tudo, o ato de você não ter, né, o que falar ou com quem falar, significa o momento da solidão, da tristeza, certo? Então, a solidão, o que cerca a solidão é o silêncio, né? Então, eu tenho certeza que você colocou sua resposta nesse sentido, beleza? Vamos lá. 2. Segundo o texto, quando a gente não tem o que falar, fica ruminando ideia manca. Explique com suas palavras o sentido dessa expressão empregada pelo narrador. Ruminando significa quando você tá mastigando alguma coisa e não tá digerindo, não tá conseguindo engolir, sabe? Que aquilo dali não é bem aceito, né? Então te deixa um momento mais reflexivo da situação em si. Olha 3. Logo após a introdução do texto, encontramos uma onomatopeia. Todo mundo lembra o que é onomatopeia? É uma figura, né, de linguagem que ela representa o som, certo? E aí colocou lá. Psiu. Em que casos essa expressão pode ser empregada? Ou psiu? Em que casos, em que momentos eu devo utilizar essa expressão? E aí você deve ter colocado aí que a gente coloca o psiu para chamar a atenção de alguém, né? Tem o psiu, psiu, psiu para chamar a atenção de alguém, chamar alguém, ou o psiu como uma forma de silêncio, certo? Passando. Olha a próxima questão. B. Qual foi a intenção do autor ao utilizá-lo, ou seja, ao empregá-la? Qual foi a intenção dele? E aí pediu para você justificar, certo? A intenção nós temos aí então que quando você emprega o psiu, você está pedindo um silêncio para alguém, você está tentando chamar a atenção, certo? E nesse sentido então é o próprio pedido do silêncio, né? De acordo com o texto. Olha 4. Para o narrador, a sensação de não ter o que falar afeta todas as pessoas do mesmo modo. Retire uma passagem do texto que confirme essa afirmação. A passagenzinha, pessoal, é aquela que diz assim: e não adianta ser macho, herói ou cavaleiro que vai salvar a princesa, tá bom? Encontrou lá no texto, coloquei aqui, ou simplesmente você pode grifar, tá certo? Sem problemas. Olha o que diz a 5. Retome a seguinte passagem do texto. E nenhum oi de casa a gente ouve. Qual o significado da expressão em destaque, oi de casa? Oi de casa é uma saudação bem formal, né? Que é bem utilizado, principalmente em lugares interioranos, quando você chega na porta, no portão de alguém e bate palma lá, oi de casa, para chamar a atenção do outro, certo? E olha a próxima. Por que ouvir um oi de casa poderia aliviar a sensação de silêncio, né?
muito provavelmente, quando você escuta um oi de casa no seu portão, significa que o seu silêncio vai acabar. Por que ele vai acabar? Porque você vai ter com quem conversar, certo? É uma visita para você. Olha 6. Explique as comparações feitas no trecho a seguir. Silêncio é assim, deixa a gente com um jeito de rolinha, fogo apagou, de asa quebrada, com um jeito de piabinha que ainda não aprendeu a nadar, com um jeito de minhoca parada na areia quente. Ele quer que você explique todas essas comparações que foram feitas, certo? E você poderia ter colocado aí que o silêncio para o autor é algo imobilizador, certo? Você fica extremamente sem ter como agir perante essas situações, ok? E aí nós temos a 7. Por fim, o autor compara o silêncio a um pequeno rio que seca, a uma árvore que perde as folhas, a uma janela que se fecha. Conclua. Segundo o texto, como se sente a pessoa que se vê vítima do silêncio? Muito provavelmente é uma pessoa que se vê vítima a pessoa visualiza a vida indo embora, né? Acima de tudo, ela se vê morrendo naquele momento totalmente sozinho, né? É bem tristinho. Pessoal, passando então, nós temos aí a página 77, o quadrinho do Agar, certo? Bem engraçadinho, por sinal. E aí Naum disse assim para você: diante da pergunta de H, a esposa enumera todos os fatos importantes que ocorreram na sua ausência. Qual evento mais atraiu a atenção dele? E aí você colocou aí o nascimento de filhotinhos, né? Do velho cachorro lá. Aí na próxima eu já disse que elementos verbais e não verbais presentes no segundo quadrinho comprovam sua resposta anterior. E aí você colocou a interjeição oba, né? Yeah! Tem a questão das expressões faciais, o sorrisão na cara do H, né? Mostrando a felicidade dele ao receber tal notícia. Olha assim, diante de tantas novidades, por que o H teria especial interesse nesse fato? Porque provavelmente ele era o cachorro em si era um animal muito próximo dele, ele tinha um carinho imenso pelo cachorro, pelo animal em si, né? Era algo próximo dele, certo? Show! Agora, pega suas anotações. Olha o que veio pra gente. Conteúdo super tecnológico, super atual, e eu tenho certeza que todo dia você coloca um emotion em algum lugarzinho, isso eu tenho certeza, né? E aí eu coloquei pra você, né? Na sua própria página do livro, na 78, vem um pouquinho citando o que é ele, né? E eu coloquei uma carinha humana que expressa uma emoção, sendo ela positiva ou negativa, de acordo com a sua motivação do momento. Ele imita uma expressão facial, isso é importantíssimo pra gente entender que a função, você tem o emoji, né, o emoticon, e a função em si é transmitir aquele seu sentimento, uma expressão facial do momento, certo? E você utiliza muito isso em WhatsApp, por exemplo, né? O tempo todo nós temos lá as carinhas. Assim, quando queremos comentar com alguém via chat, que estamos contentes, alegres, até tristes, né? A gente utiliza essas carinhas. Enquanto, quando estamos tristes por causa de alguma coisa, a gente coloca uma mais fechada ou chorando, né? Temos diversas, inclusive. Vamos lá. Aí na página 78, certo? Eu peço que você faça essas questões, tudo bem? E a primeira disse o seguinte: observe os emoticons a seguir e nomeie. Você vai dar nome às emoções ou estados físicos, né? Representados. Esse primeirinho aí, ele tá com a mãozinha, né? E aí, qual seria essa ação que ele está fazendo? A segunda, qual seria essa ação que ele está fazendo? A terceira, que ele tá aí com um sorrisão e o olhinho já, né, de tanto rir, ele já tá até chorando. Então você vai dar nome a cada uma delas, tudo bem? E vai fazer a 3, certo? Quero que você capriche nessa 3, viu? Por favor. Vamos passando. Aí você tem a interpretação textual na página 79, um texto que eu gosto muito, que se chama O Corpo Fala, né? E
aí você vai fazer a leitura desse texto, certo? Com calma. Qualquer coisa você vai voltar nesse vídeo, tudo bem? E é um texto que é bem interessante, trata-se de um texto informativo, certo? É uma pesquisa científica explicando pra gente que vai muito mais do que uma palavra para expressar alguma coisa, que o nosso próprio corpo, ele transmite informações, ele transmite expressões, certo? Se eu tô feliz, se eu tô triste, apreensivo, ansioso, nervoso, o meu próprio corpo vai demonstrar isso pelas minhas ações, certo? Então é um texto super bacana que eu quero que você leia com muita calma, tá bom? Então, li meu texto, grifei palavra-chave, li parágrafo por parágrafo, eu vou para as questões, certo? Vou para a minha primeira questão e na primeira questão disse o seguinte: no parágrafo de abertura do texto, há a seguinte frase: a ciência busca decifrar o que há por trás das expressões faciais, que podem revelar o que as palavras muitas vezes escondem. Como você interpreta essa passagem? Você vai reler a frase e você vai colocar para mim como você entende essa frase, tudo bem? Olha B. Encontre no texto outra frase que apresente essa mesma ideia, mas com outras palavras. Então, assim, a mesma ideia que foi citada na frase anterior, você vai analisar no texto e encontrar uma outra frase que tem o mesmo sentido, certo? E aí, na próxima, disse o seguinte: de acordo com dados apresentados, né? Vou colocar para você aqui. De acordo com dados apresentados... Então, lá na 5, ele disse pra gente assim: de acordo com dados apresentados no último parágrafo, entende-se que determinadas emoções produzem certas reações físicas, ou seja, vai reproduzir no seu próprio corpo, certo? Sobre esse assunto, complete o quadrinho a seguir. Aí ele colocou pra gente: emoção, tristeza, raiva, medo e alegria. E as reações fisiológicas, ou seja, o que acontece quando vem a tristeza, o que acontece quando vem raiva e medo, o que acontece quando vem alegria. Você vai procurar no texto encontrar o que acontece no seu corpo quando isso rola e joga pra mim na tabelinha, beleza? Olha 6. O texto pode ser dividido em duas partes principais. Determine onde começa e onde termina cada uma dessas partes. Então você vai voltar no texto e vai dividir para mim. Olha lá, parte 1, a descrição da experiência. Aonde começa essa descrição? Aonde finaliza? Olha a parte 2, comprovação da teoria. Aonde começa essa comprovação da teoria? Aonde finaliza? Você vai colocar para mim mesmo a frasezinha que inicia e a frasezinha que finaliza. Não precisa copiar o parágrafo todo, não, tudo bem? Só uma frasezinha para mim, entre aspas, aonde começa, aonde termina cada uma dessas partes, tá bom? Agora, a questão 7 para finalizar diz lá: assim como você fez no capítulo anterior, né? Releia o texto, o corpo fala e grife suas ideias principais. É muito bom isso daqui pro ato de você saber interpretar o próprio texto. Você vai voltar no seu textinho agora, tudo bem? O corpo fala, e você vai grifar as ideias, certo? Palavras principais, o que ele traz para mostrar o porquê da produção desse texto, tudo bem? Isso você tá tendo a função de interpretar o próprio texto, tá bom? Olha o que eu quero de você agora. Essa atividadezinha é para você fazer aí no seu momento de lazer, tá bom? Eu coloquei para você assim, ó, agora é a sua vez de criar o seu próprio emoticon, ou seja, a sua própria carinha, certo? Você poderá utilizar o material que tem disponível em casa, por exemplo, o papelão, folha branca, caixa de sapato, cartolina. Cara, tudo o que vai contar agora é a sua criatividade para produção, certo? Então, dá asa à imaginação e vamos lá. Faça o seu bem colorido, você pode usar tinta, recortes, revistas e com muito capricho, é claro, né? E aí, quando você montar o seu emoticon, eu coloquei para você aqui no finalzinho a dica de um videozinho super legal da própria produção, que pode te ajudar na própria produção, tá bom? É um vídeo bem bacana de uma produção de emoticon que possa vir a te ajudar na sua própria produção. Só que deixa a sua própria criatividade dominar você, tá bom? Então vamos lá. Quando tiver prontinho, o seu emoticon prontinho, bonitinho, você vai tirar uma foto. Depois de tirar a sua foto, você vai postar
no seu story, da mamãe, do papai, e vai marcar a nossa escola. E aí eu coloquei pra você, @eg, né, oficial, e com as hashtags Tia Valéria e hashtag interpretação textual. Então vamos lá, agora é com você. Eu quero ver essa sua criatividade em jogo, tudo bem? Eu confio e sei o quanto você é capaz de produzir algo bem bacana. Daí, para nossa próxima aula, vai ser o nosso livro literário. Eu preciso que você já tenha em mãos, certo? Esse livro literário. Muita gente já até havia comentado comigo que já tinha começado a leitura, sem nem mesmo eu pedir, então isso é muito bacana, tudo bem? Então se você já leu, melhor ainda. Se ainda não leu, não tem problema, mas você já pode começar, vai ser ótimo. E aí eu preciso que você já esteja com esse livrinho. E o livrinho é o do Jonas Ribeiro, um querido, que é O Menino de Muitas Caras. Gente, eu tenho certeza que todo mundo vai adorar esse livro, tá bom? Então, para a próxima aula eu preciso que você já esteja com esse livrinho, tá? Gente, eu fico por aqui. Espero que eu tenha conseguido tirar as suas dúvidas, feito a correção bem bacana para você, tá bom? E eu quero ver esses emoticons de vocês, viu? Vou aguardando e acompanhando lá no Insta da nossa escola. Um grande beijo, saudade de você, viu?